Olá, eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Viniello, sou médico neurologista clínico e vim por esse convite pela equipe da EA Fórmulas para falar um pouquinho sensibilizar um pouco sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização sobre uma das principais doenças neurológicas, conhecida como doença de Alzheimer. Vamos falar um pouquinho mais? Muito bem. É interessante a gente interpretar que, de fato, a doença de Alzheimer é uma doença rara, um aspecto crônico, e que poucos são aqueles pacientes que desfrutam de um tratamento para cura. Tá? Hoje, na literatura, nós não temos cura dessa patologia, mas existe a forma terapêutica da gente frear a progressão dos sintomas, trazendo uma melhor segurança, uma melhor atenção para esse paciente e adaptação para a própria doença. Então, falar do Alzheimer, sem dúvida, reflete não só uma doença de um indivíduo, mas de fato, se a gente começar a pensar a respeito do que influencia a patologia, não só no contexto genético, mas também uma doença de uma sociedade. Isso está relacionado a contextos alimentares. Então, eu sei hoje se eu consigo reduzir a minha ingesta de carboidrato ou até mesmo está ligado a uma dieta específica, como a dieta do Mediterrâneo, eu consigo reduzir em até 50% o risco dessa patologia. Se eu aprendo uma segunda língua, eu consigo reduzir em até 15% essa apresentação dessa patologia. Se eu domino essa segunda língua, assim como faço um estudo relacionado à música, essa incidência ainda pode reduzir. E mais importante, está relacionado à presença e à rotineira, exercer rotineiramente exercício físico. Uma literatura traz para a gente até 3 vezes por semana. Então, a Organização Mundial de Saúde descreve que o Brasil, entre eles, os países em desenvolvimento, vai ser um dos países que vai ter a maior incidência da doença de Alzheimer nos próximos anos, justamente por esse conceito populacional, esse conceito, esse resquício de condutas da sociedade. Então, ficar atento e sensibilizar a sociedade, a população em si, primeiro, que existe a possível prevenção da patologia, a redução de controle dos riscos, e segundo, entender que se existe o diagnóstico da doença, é muito importante a gente fazer o diagnóstico de forma precoce. Então, essa precocidade vai muito ao fato de sensibilizar a população. Quais são os principais sinais e sintomas que eu posso suspeitar que um familiar meu possa estar com Alzheimer? Com toda essa orientação da Organização Mundial de Saúde, nos faz elucubrar e pensar que, de fato, ou conhecemos alguém que tenha doença de Alzheimer, ou nós iremos conhecer, haja vista essa incidência futura. Então, reconhecer esses sinais e sintomas é importante. Entre eles, o principal é esse esquecimento diário, a repetição de algumas frases e perguntas, repetição de histórias, principalmente relacionado às memórias, prejuízo da memória que nós chamamos de memória episódica, essa memória de curto prazo, e acaba que recorda muito, com maior detalhe, com mais prolixidade, dos detalhes passados, das histórias passadas. E com isso o paciente pode, de uma forma bem característica da doença, ser progressivo, isso vai mudando ano a ano. Então, procurar um neurologista de forma precoce é extremamente importante para você tentar iniciar o tratamento cada vez mais precoce. E isso que a literatura tem trazido para a gente, uma vez que nós tivemos aí o ano passado a aprovação de um anticorpo monoclonal que possa tratar a patologia, agora falando de cura, na fase pré-clínica da demência de Alzheimer ou muitas vezes na fase inicial da demência de Alzheimer. Então, é muito importante sensibilizar a população, para isso que serve o nosso Fevereiro Roxo, sensibilizar a população de doenças crônicas. O Fevereiro Roxo não é só para a doença de Alzheimer, mas assim como lúpus e fibromialgia. Mas a Alzheimer é uma patologia que, se nós hoje conseguimos tratar inicialmente de uma forma mais precoce, a gente consegue retardar a apresentação dos sintomas, a progressividade da doença. E agora, com essa nova modalidade terapêutica, que ainda não está aprovada no Brasil, a gente consegue, de fato, buscar uma determinada reversão dos sintomas.
Então, o primeiro passo é reconhecer sinais e sintomas e saber que existe uma grande diferença entre um comprometimento cognitivo do paciente e uma demência de fato, que é onde o paciente começa a perder a sua funcionalidade diária, tanto instrumental diária, como pegar um carro e dirigir, ir ao banco e fazer um depósito, ir ao banco ou numa padaria e fazer uma compra, ou atividades básicas como escovar os dentes, se trocar, tá? Colocar uma roupa. Então é muito importante os familiares ficarem cientes dessas condições para de forma cada vez mais precoce procurar um neurologista. Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela parceria. Até breve. Tchau, tchau.